Bom, gente querida, a aula de hoje é sobre invasões estrangeiras no Brasil. Brasil, como a gente já falou em outras aulas, né, a gente não pode chamar isso aqui de Brasil porque não tem um território delimitado, não tem um sentimento de pertencimento. Mas acaba que eu vou falar Brasil o tempo todo nessa aula, vocês já sabem que não é bem isso, tá? As discussões que estão por trás. Pois então, gente, durante o século XVI e XVII, a gente sabe que tem uma economia baseada no capitalismo comercial. Né? Então, pelos oceanos, transitava todo tipo de produtos, de riquezas. Né? Da América Espanhola, você tinha o ouro e a prata, da América Portuguesa vinha o açúcar, o tabaco, a cachaça. Da costa africana, você tinha ouro, marfim, até os africanos escravizados, das Índias as especiarias. Então, os oceanos, nos navios, tinha muita riqueza. E essas riquezas elas vão ser alvo dos piratas, né, dos ataques e dos saques dos piratas. Tinha os piratas chiques, né, que eram os corsários, que eram financiados pelas coroas, mas a gente não vai falar necessariamente dos piratas. A gente sabe que os piratas, o Brasil ele foi alvo da pirataria, bastante até, né, que não só saqueavam a sua região litorânea, mas também sequestravam, né, pediam resgates, enfim. A gente não vai falar de pirataria. A gente vai falar das invasões, que é um tipo bem peculiar, porque as invasões elas visam permanecer no território, né? Elas visam ocupar a região. Então a gente vai falar de duas delas, as invasões francesas e as holandesas. Muito bem, gente, vamos começar falando sobre a França Antártica, que foi o estabelecimento dos franceses na Baía de Guanabara. Esses franceses, eles vêm fugidos das perseguições religiosas que estão sendo travadas na França, né, entre católicos e protestantes. Então, vêm até essa região do Brasil os huguenotes, que são os calvinistas franceses, e eles vão ser liderados pelo Villegagnon. Muito bem, se estabelecem aqui na Baía de Guanabara, um lugar que até então não era ocupado pelos portugueses. Como vocês sabem, em 1549 já havia sido estabelecido o governo geral aqui na América Portuguesa, e na época, quem era o governador geral era o Duarte da Costa. O Duarte da Costa vai mandar uma expedição aqui para o Rio, né, o que hoje a gente tem como Rio de Janeiro, para expulsar esses franceses, só que essa expedição é derrotada. Por conta disso, o Duarte da Costa vai ser substituído em 1558 pelo Mendes Sá. E Mendes Sá manda o seu sobrinho, Estácio de Sá, para comandar as tropas portuguesas aqui na Baía de Guanabara. O Estácio de Sá vai fazer uma aliança com a Araribóia, que ele era o chefe dos Temiminóis, da mesma forma que os franceses eles vão obter o apoio dos Tamoios. Tamoios e Temiminóis eram comunidades indígenas rivais. Então, franceses e portugueses vão saber jogar com essas rivalidades dos indígenas, da mesma forma que os indígenas vão saber jogar com as rivalidades entre franceses e portugueses para obterem benefícios. Beleza? Muito bem. Por essa via bélica, a gente tem o Estácio de Sá no comando das tropas. Por uma via que a gente pode chamar de uma via diplomática, a gente vai ter o padre José de Anchieta, porque ele vai negociar a paz com os tamoios, fazendo com que os tamoios eles abandonem a luta. E essa paz que ele consegue negociar vai ficar conhecida como Armistício de Iperoig. Show? Os portugueses conseguem expulsar os franceses e, para evitar novas invasões e para realmente colonizar a região, eles vão fundar a cidade do Rio de Janeiro. Por conta dessa aliança do Araribóia, dessa ajuda do Araribóia, ele vai ganhar uma sesmaria, né, que hoje é Niterói. Por isso que tem aquela figura do Araribóia quando a gente sai das barcas, vocês sabem? Vocês já viram? Então, muito bem, gente. Aqui é uma frase que eu coloquei do Francisco I, que ele vai falar o seguinte: o sol brilha para todos e desconheço a cláusula do testamento de Adão que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. O que ele está falando? Ele está criticando o Tratado de Tordesilhas. Ele está falando assim,
Eu não sei onde está escrito, em que documento está escrito que a América ela tem que ser dividida entre possessões da Espanha e possessões de Portugal. Eu não reconheço esse Tratado de Tordesilhas. Portanto, eu tenho legitimidade de também conquistar essas regiões, de invadir essas regiões, né? Não à toa, a coroa francesa ela vai apoiar uma nova empreitada dos franceses aqui no Brasil, que vai ficar conhecido como França Equinocial, né, liderada pelo Daniel de Latouche. Dessa vez, eles vão buscar se estabelecer no litoral do Maranhão. E eles vão fundar o Forte de São Luís, né, São Luís, que mais tarde, que hoje é a capital do Maranhão. Eles vão dar esse nome em homenagem ao rei francês, Luís XIII, né? Mas a resposta portuguesa é muito rápida e ocorre a expulsão dos franceses. E, mais uma vez, isso estimula a ocupação da região pelos portugueses. Beleza, gente? Muito bem. Bom, para a gente entender mais dessas invasões dos estrangeiros aqui no Brasil, a gente tem que entender o que está se passando na cena política na Europa. Então, vamos falar um pouquinho da União Ibérica. Em 1578, ocorre a morte do Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, na Batalha de Alcácer Quibir. É uma batalha que acontece no que hoje a gente conhece como Marrocos, né, no norte da África. E quem sucede o Dom Sebastião? O Dom Henrique, que era o tio-avô do Dom Sebastião. Certo? Ele vai assumir o trono francês, mas o Dom Henrique ele era um cardeal. Então, vocês veem, ele não tinha herdeiro e ele era tio-avô do Dom Sebastião, ou seja, ele já tinha uma certa idade. Então, em 1580, ou seja, 2 anos depois de ocupado o trono, ele vai morrer. E, como eu disse, não vai deixar herdeiros. Quem que vai reclamar o trono? O Filipe II da Espanha, que era da família Habsburgo e primo de 2º grau de Dom Sebastião. Ele vai reclamar o trono e ele vai pressionar militarmente Portugal. Então, diante dessa pressão militar, a elite, parcela da elite portuguesa, da nobreza, vai fazer um acordo com o Filipe II e nasce daí a União Ibérica. O Filipe II da Espanha vai se tornar Filipe I de Portugal e, por conta disso, a família Habsburgo vai se tornar também soberana de Portugal de todas as possessões portuguesas. E é coisa pra caramba. Segura a União Ibérica. Agora vamos falar da Holanda. A Holanda, o que a gente conhece hoje como Holanda, ela era a união das províncias dos Países Baixos. Esses Países Baixos, essas províncias, elas eram possessões dos Habsburgo. Lembrem-se, Habsburgo, família do Filipe II da Espanha, da União Ibérica. No norte dessas províncias, né, dessas regiões do que a gente chama dos flamengos, dos holandeses, havia uma tolerância religiosa. Por conta disso, vai haver uma migração muito grande de judeus e calvinistas para a região, né? E essas pessoas elas eram grandes negociantes, eles eram banqueiros, donos de companhia de comércio. Eu não sei se eu falei com vocês, mas os holandeses, nessa empreitada do açúcar, dos engenhos de açúcar, eles vão ser grandes parceiros de Portugal na América Portuguesa. Por quê? Porque não só eles vão financiar os engenhos de açúcar, como eles vão refinar parte desse açúcar e também transportar parte desse açúcar para a Europa. Então, eles vão se tornar grandes parceiros de Portugal nesse comércio do açúcar. O que acontece? A Holanda vai se separar da Espanha, vão se tornar independentes. E, por conta disso, cria-se uma grande rivalidade entre holandeses e espanhóis. Estão vendo o problema? União Ibérica, União Portugal-Espanha, independência dos holandeses, rivalidade com os espanhóis. Vai dar bom aqui para a relação entre portugueses e holandeses no comércio do açúcar? Não vai dar boa, né? Muito bem. O que acontece? Em 1621, a Espanha proíbe o comércio entre portugueses e holandeses. Olha aí.
que a Holanda faz? Acha maneiro? Deixa quieto? Não, a Holanda vai fundar a Companhia das Índias Ocidentais, né? E a Companhia das Índias Ocidentais, gente, a Companhia das Índias Ocidentais tinha esse objetivo de atacar áreas coloniais que interessavam a Holanda, né? E tirar a metrópole de cena, né? E fazer com que a própria companhia começasse a comercializar diretamente com os grupos locais, né? Então tira de cena a metrópole e negocia diretamente com essas populações. No caso da Companhia das Índias Orientais, essa relação era voltada para as especiarias do Oriente, né? Que boa parte dessas possessões eram portuguesas. E no caso da Companhia das Índias Ocidentais, eles vão se voltar aqui para essa especiaria do Ocidente, que é o açúcar, né? Então, a Companhia das Índias Ocidentais vai promover um ataque a Salvador, que é a sede do governo geral do Brasil, e a segunda capitania na produção de açúcar. Eles vão cercar a capital e vão aprisionar o governador geral. Os colonos portugueses, eles vão se afastar, eles vão se embrear pelas matas, né? Vai surgir aí uma guerra chamada Guerra Brasílica, que é essa guerra de guerrilha, né? Que não é em território aberto, como acontecia na Europa, essa guerra que vai usar a natureza como um escudo de defesa, né? O escudo de defesa é pleonasmo, né? Mas assim, entendem? Como uma defesa para essas tropas. Mas, enfim, essas tropas locais, junto com uma armada luso-espanhola, vão conseguir expulsar os holandeses em 1625. Show? Holandeses se dão por vencidos? Não, claro que não. Eles vão, em 1630, atacar Pernambuco. Pernambuco era o principal centro produtor de açúcar. A Espanha não vai fornecer ajuda dessa vez, com a sua armada, não vai, porque ela está enfraquecida com a Guerra dos 30 anos, uma guerra que envolveu quase todos os países da Europa, uma guerra entre protestantes e católicos, então ela não vai fornecer ajuda. Então vai haver um embate muito grande, né, entre os colonos e os holandeses, mas há efetivamente estabelecimento dos holandeses em Pernambuco. A Companhia das Índias Ocidentais ela vai enviar o Maurício de Nassau para administrar esse Brasil holandês. E nesse processo, o Maurício, a própria Companhia das Índias Ocidentais, depois de um tempo de embate, o que acontece? Essa colônia, os engenhos de açúcar, muitos vão à falência, muitos escravizados fogem por conta dessa sensação, dessas brigas, dessas contendas, né? Então, a Companhia das Índias Ocidentais ela vai emprestar grana para os produtores de açúcar para eles tentarem reaver os seus negócios de açúcar. Como eu falei, a Companhia das Índias Ocidentais vai enviar o Maurício de Nassau para administrar o Brasil holandês e na comitiva do Maurício de Nassau vem artistas, pintores, naturalistas, né? Uma comitiva assim, muito abrangente e heterogênea, que vai se interessar por estudar a flora, a fauna dessa região, né? Vai pintar os indígenas dessa localidade, né? E toda essa diversidade natural, se a gente pode chamar assim, ou da natureza dessa região. Vai haver estudos sobre as doenças tropicais, o Maurício de Nassau vai proibir que joguem lixo nas ruas, nos açudes, para evitar as doenças. Vai haver uma liberdade religiosa, porque, como eu falei, os holandeses, muitos eram judeus, calvinistas, né? E aqui os portugueses, essa população que havia aqui católica. Então, vai haver uma liberdade religiosa. Não à toa, aqui, ou em Recife, vai haver a construção da primeira sinagoga das Américas. Também a fundação do primeiro observatório astronômico do Hemisfério Sul, né? E todo esse processo também, por conta dessa administração do Maurício de Nassau, por conta desses empréstimos da Companhia das Índias aos produtores de açúcar, você vai ter uma prosperidade econômica dessas capitanias açucareiras entre 1641 e 1643.
Bom, gente, em 1640, os portugueses vão romper com a coroa espanhola e vão dar fim à União Ibérica. Esse período vai ficar conhecido como Restauração. Restauração de um rei português no trono de Portugal. E esse rei português era o Dom João IV, Duque de Bragança. Certo? Então ele vai tomar o lugar do rei espanhol e vai dar fim à União Ibérica. Agora, se a gente pensa em relação à presença holandesa no Brasil, Portugal vai se dizer neutro. Neutro porque Portugal não tem o poder ainda para expulsar os holandeses. Porque Portugal vai vir desse embate, né, de expulsão dos espanhóis, dos seus domínios. Também o Portugal perdeu muitas possessões nas Índias, na própria costa africana, por conta das empreitadas das companhias das Índias, né, dos holandeses. Então, Portugal não tem força para expulsar os holandeses, então ele vai se dizer neutro, certo? Mas o que acontece? Por conta das guerras na Europa, principalmente essa guerra dos 30 anos, né, que dura muito tempo, 30 anos, essa estabilidade, essa instabilidade na Europa, vai fazer com que as pessoas não consumam mais tanto açúcar. E isso vai fazer com que o preço do açúcar caia. E tem uma repercussão aqui na colônia holandesa, né? Por conta dessa conjuntura, a Companhia das Índias vai pedir ou vai exigir que os produtores de açúcar devolvam o dinheiro que emprestou para eles voltarem a produzir ou levantar de novo os engenhos de açúcar, como eu tinha falado anteriormente. Além disso, a Companhia das Índias também vai promover uma intensificação da cobrança de impostos para a população local. Então, vai gerar uma insatisfação não só do ponto de vista, não só para os senhores de engenho, mas também como para a população local, certo? O Maurício de Nassau ele é afastado porque a Companhia das Índias entende que ele está gastando muita grana com construções de prédios, de canais em Recife, Jardim Botânico, então ele é afastado. E isso tudo gera uma insatisfação nessa população ali estabelecida em Pernambuco. Por conta disso, eles vão formar um exército, né, um exército local que vai ser formado por diversos setores dessa sociedade e que, por conta disso e desses embates, vai conseguir expulsar os holandeses. Há uma visão que fala que tem 3 figuras muito importantes que vão liderar essas tropas. O Felipe Camarão, que é um indígena, o Henrique Dias, que é um negro, né? E o João Fernandes Vieira, que é um branco. E aí se criou uma ideia de que essas 3 raças, né, as 3 raças que depois constituiriam o que hoje a gente tem como população brasileira, elas vão se unir contra um invasor estrangeiro. Só que a gente tem que entender que esses 3 agrupamentos, eles tinham objetivos bem específicos para se revoltarem contra os holandeses, né? Eles não estavam lutando pelas mesmas coisas. Fora que muitos africanos escravizados, eles vão fugir nesse momento de embate. Esse é o momento que o Quilombo de Palmares recebe mais africanos, né? Enfim. Então, há a expulsão dos holandeses e eles vão para as Antilhas e começam a produzir o açúcar lá, já que eles aprenderam isso aqui, rivalizando com o açúcar brasileiro. Beleza, gente? Então, leiam a página 125 a 133 da apostila do curso, tá bom? Do módulo 1. E aqui eu coloquei um link de um museu, o Museu Del Mar, que ele é no Uruguai. Tem lá um acervo sobre pirataria, sobre os piratas, com alguns artefatos. Se vocês curtirem, deem uma olhada, tá bom? Vou estar no Facebook para tirar as dúvidas de vocês. E é isso. Beijo, fiquem bem.